a gente vai ver hoje? Execução disciplinada, foco nas prioridades estratégicas e aspectos críticos da rotina, né, do negócio. O que a gente vai ver, o que a gente vai aprender nessa webinar? A gente vive uma era de empreendedorismo, de inovações disruptivas, de gestão 4.0, gestão ágil, essas são palavras de ordem do momento que a gente está vivendo, nesse início de século, né, embora a gente já esteja em 2020. E dois aspectos ganham destaque, ou ficam em destaque, sempre ficam em destaque, ganham destaque, que são estratégia e operação rotineira. Mas a gente sabe que a rotina acaba engolindo a estratégia no turbilhão do dia a dia, a gente se perde na execução de estratégias, né? E a gente vai entender melhor essa questão e como resolver isso. Então, a gente precisa entender como assegurar a sustentabilidade no curto prazo e, ao mesmo tempo, como obter ganhos de competitividade no médio e no longo prazo. Vamos tentar, não. Vamos entender como resolver esse aparente dilema. 3 tópicos que vão ser abordados, então, nessa live são a gestão, é uma pergunta, gestão é uma ciência ou é uma questão de talento? A gente vai responder isso. O segundo tópico é a execução disciplinada com equipes autônomas e decisão ágil. Também é um tema bastante em voga, bastante falado hoje em dia. E excelência gerencial em ação, como é que a gente pode estabelecer uma empresa que seja excelente, e excelência depende de gestão. Bom, para me conhecer um pouquinho mais, quem não me conhece, eu sou engenheiro eletrônico de formação, iniciei a carreira trabalhando como engenheiro de hardware e software, de computadores, engenharia de teste, depois assumi papel de gestor na área de pesquisa e desenvolvimento, engenharia de processos e também área de serviços. Em 94 fiz uma mudança de carreira, passei a atuar com consultoria nas áreas de gestão, estratégia, inovação, empreendedorismo. Fiz mestrado em engenharia de produção, para me qualificar mais, para ter um pouco mais de base, de subsídios. Tenho alguns aperfeiçoamentos em management no Japão, em marketing de serviços pela ESPM, especialização em políticas e estratégias do governo, pela PUC, a DESB. Em 98, junto com outros 3 sócios, fundei a empresa própria de consultoria inteligente, assessoria empresarial. E em 2015, criamos uma spin-off da Partida Inteligente, a Startup, que trabalha mais focado em empreendedorismo inovador. Então, entrando no nosso tema, na nossa live de hoje, a execução disciplinada, foco nas prioridades estratégicas e aspectos críticos da rotina. Isso é o que a gente vai trabalhar com vocês hoje. O primeiro tópico é gestão. Afinal, é uma ciência ou é uma questão de talento nato? Né? Uma frase do Aristóteles ali que, de certo modo, responde um pouco isso, mas a gente vai responder melhor, tá? Vai aprofundar esse tema. Excelência, segundo Aristóteles, é uma habilidade conquistada por meio de treinamentos e práticas. Somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Vamos entender melhor isso. Tá? E antes de responder a questão colocada, se ciência é uma questão de gestão, se gestão é uma questão de ciência ou de talento, a gente precisa entender que existe uma dualidade entre rotina e estratégia, entre operação e estratégia. Operação é a parte do negócio que cuida do dia a dia, né? Que entrega os resultados do dia a dia ou que deve entregar resultados no dia a dia. Estratégia é a parte do negócio que tem que olhar para frente, tem que olhar para o futuro, tem que promover mudanças, né? E a dualidade é mudar ou não mudar, né? Existe um ditado que diz que um time que está ganhando não se mexe. Mas será que isso é verdade? Seja em que área for, em esportes ou a gente está falando de empresas e negócios, né? Vamos entender por que existe essa dualidade, qual é o problema disso. Então, o dia a dia, a operação cuida do dia a dia, como eu falei. Processo normalmente linear, onde eu recebo um pedido, seja de um bem, seja de um serviço, produzo esse pedido, esse produto, gero esse produto e faço a entrega de uma maneira bem simplificada. Em princípio, é um processo linear, né, que acontece nessa sequência. Tá? E se isso aqui está funcionando bem, se as pessoas estão bem
cientes, né, do que elas precisam fazer, se elas conhecem a sua rotina, se elas conhecem os processos, se elas seguem aqueles processos, elas vão conseguir entregar resultados. Aí vem alguém e diz que a gente tem que fazer uma mudança para chegar num futuro melhor do que a gente está hoje, até para garantir o nosso futuro. Tá? Ou seja, querem mudar, precisam mudar, fica evidente que é necessário mudar a forma de fazer as coisas. Em vez de trabalhar, talvez, numa sequência linear, trabalhar de uma forma um pouco mais integrada, transformar a empresa numa engrenagem, onde ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo e de uma forma bastante eficiente e buscando um crescimento, que é o que essa figura procura mostrar para nós. Mas a gente sabe que toda mudança gera desconforto, né? Porque as pessoas estão acostumadas a fazer determinada coisa e, de repente, alguém vai lá e diz uma forma melhor de fazer, vamos mudar. Alguns aderem facilmente a essa mudança, outros vão resistir. Isso gera resistência exatamente por causa do desconforto, mas não só por causa do desconforto, por causa do medo do desconhecido, tá? Mas é necessário fazer essa mudança, né? Como é que a gente pode fazer essa mudança sem prejudicar o dia a dia, sem prejudicar os resultados que são entregues, que precisam ser entregues no dia a dia, que garantem a sustentabilidade do negócio? Bom, vamos ver quais são os problemas que existem em relação à rotina, em relação a essa mudança, em relação a estratégias. Rotina cuida, como eu falei, da operação do dia a dia. Quais são possíveis problemas que existem, né? A falta de informação, não sei se eu estou fazendo a coisa certa, ou, de outra forma, não sei se eu estou entregando os resultados esperados, os resultados prometidos ao cliente, o desconhecimento das prioridades, por exemplo, prioridades estratégicas, o que a gente precisa mudar e o que a gente não deve mudar, né? O desconhecimento de aspectos críticos do negócio. Nem todo problema precisa ser resolvido no negócio, e existem diversos problemas, existem processos que a gente precisa melhorar, existem processos que a gente pode deixar ele quietinho lá, funcionando da maneira que ele está, mesmo que ele não entregue os melhores resultados do mundo. Né? E isso acaba levando a essa falta de informação e esse desconhecimento sobre prioridades e aspectos críticos do negócio, acaba levando a ações muitas vezes desordenadas, desorganizadas, e quase sempre a reatividade a problemas, né? É aquela questão do bombeiro que reage a um incêndio. Tem incêndios que os bombeiros eles vão lá e apagam, mas essa não é a melhor forma de atuação de um bombeiro, não é a reativa. A melhor forma seria uma ação coordenada, uma ação preventiva, né? E mais ainda, uma ação proativa, ou seja, faz a inspeção que tem que fazer, identifica potenciais problemas, potenciais causas, né? Ou possíveis causas de problemas futuros e resolve isso, tá? E aí vai evitar incêndios. Não vai evitar todos, alguns vão acontecer, é natural, faz parte dos processos, faz parte da variabilidade que existe na natureza e que a gente não controla isso, né? A gente pode reduzir bastante a variabilidade. Então, a gente precisa entender isso. Desculpe, existe esse problema em relação à rotina que precisa ser resolvido. Informação e conhecimento sobre prioridades e aspectos críticos. Em relação à estratégia, à mudança. E por que fazer mudança? Porque eu tenho que buscar crescimento, eu tenho que buscar perenidade do negócio, eu tenho que buscar não só sustentabilidade, mas no dia a dia, mais sustentabilidade futura. E isso passa por ser mais competitivo, por ser mais eficiente, mais eficaz. O problema com a estratégia é que muitas vezes se gastam horas com desenho de análises, com desenho de planos detalhados sobre o que fazer, sobre o que mudar, que projetam ganhos no futuro. Isso faz, em geral, os gestores, as pessoas se sentirem bem, mas, em geral, tem pouca importância sobre o desempenho do negócio. E eu não estou falando mal de estratégia, eu trabalho com estratégia e incentivo as empresas a fazerem planejamento estratégico. Precisa ser feito. Eu preciso olhar para o futuro, eu preciso entender como eu estou funcionando e onde é que eu posso chegar, né? Mas existe esse problema, né? O pessoal perde tempo, gasta tempo, ou investe tempo no desenho desses planos de ações que vão levar a um futuro diferente, mas no dia a dia acaba tendo pouca importância porque simplesmente são abandonados, não são seguidos, não são executados. E por que isso acontece, né?
Mudança, eu já falei, acontece na rotina, acontece na estratégia no futuro. Mudança é desconfortável, implica assumir riscos e confrontar o desconhecido. Então, qual é a tendência das pessoas? Qual é a tendência, nesse caso, dos gestores? É permanecer em sua zona de conforto. Qual é a zona de conforto? É a segurança daquilo que eles já conhecem, que eles costumam fazer, que eles estão acostumados a fazer no dia a dia. Tá? Só que segurança não traz performance superior. Eu posso ser uma empresa altamente competente hoje, ser a melhor do mundo naquilo que eu faço, nas entregas que eu faço, no valor que eu entrego para os meus clientes. Se eu não promover mudanças de tempos em tempos, eu vou ter problema, alguém vai me superar, eu vou acabar até ficando fora do mercado. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido também. E como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com gestão, fazendo uma gestão que a gente pode chamar de gestão de excelência, tá? Mas o que significa fazer gestão? Esse é um conceito bastante difícil. Eu como consultor há mais de 25 anos, dependendo do assunto que eu estou tratando, eu costumo perguntar para as pessoas ou num treinamento o que significa fazer gestão. E as respostas são as mais variáveis possíveis. A gestão é conseguir resultados, gestão é entregar produtos de qualidade, gestão é fazer a coisa certa. Tudo isso está correto, são respostas corretas, mas elas não me ajudam a entender, como gestor, o que significa de fato fazer gestão. O que eu preciso fazer, né? O que significa, o que eu preciso fazer para entregar o produto certo, na hora certa, para fazer aquilo que foi prometido para o cliente. Uma das ferramentas da gestão são indicadores, são métricas, são medidas de desempenho, tem vários nomes para isso, indicadores, métricas, medidas, é a mesma coisa. Tá? Aquele gráfico ali mostra, então, um exemplo de uma métrica dessas, onde a linha azul é a minha meta, é o resultado que eu planejei, que eu preciso alcançar. E a linha vermelha é o que está acontecendo ao longo do tempo. No caso ali, são meses. Tá? Poderia ser semanas, poderia ser horas, poderiam ser trimestres, depende do processo que eu estou avaliando. Quando a gente vê um gráfico daquele ali, dá para dizer que essa empresa, né, ou esse grupo de pessoas, ou esse gestor está fazendo gestão? Eu diria que não, com certeza não. Primeiro, porque ele não está, em nenhum momento ele alcança a meta. Ao longo de 12 meses, ele não conseguiu alcançar a meta. Pode ter planejado uma meta que não é realizada. Pode ter feito um planejamento errado lá na largada, né? Se desafiou demais, tá? Pode ter planejado uma meta que é realizável, mas o processo é um caos, o processo é caótico, aquilo ali é um ataque cardíaco, a gente nunca sabe o que vai acontecer no mês seguinte. Tá? Assim, aquilo ali, com certeza, eu não estou fazendo gestão. E se a melhor forma de entender um conceito é desenhando, então vamos desenhar, e eu acho que essa figura que eu vou mostrar para vocês, não é minha, ela vem lá do modelo da conceitos da qualidade total, mas ela representa bastante bem o que significa fazer gestão. Então, primeira coisa, a gente entender que gestão tem objetivos a serem alcançados. Tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo da gestão é o que a gente pode chamar de previsibilidade. O que é previsibilidade? É entregar o que foi prometido. Nada mais do que isso. Eu fiz uma promessa para o cliente, seja uma pessoa física, um consumidor final, seja uma outra empresa para quem eu trabalho, eu tenho que ter previsibilidade, eu tenho que entregar no prazo certo, eu tenho que entregar na quantidade certa, eu tenho que entregar o preço que foi contratado, eu tenho que entregar o produto com confiabilidade, isso tudo é previsibilidade. Aquele gráfico que está do lado, diferente do anterior, ele mostra o seguinte, existe uma meta que não é tão desafiadora assim, aquela linha azul, vocês estão vendo ali embaixo, né? Acredito que tem uma linha azul ali, tá? Embora o gráfico esteja pequenininho. E tem o processo acontecendo, que é a linha vermelha. Ele ainda tem uma certa variabilidade. Como eu disse antes, isso é da natureza, a gente não vai atingir sempre a meta, não vai conseguir trabalhar numa linha plana, isso é natural, não tem problema nenhum. O que a gente tem que conseguir fazer é ter uma oscilação em torno da minha meta que seja aceitável. Né? Ou seja, ter previsibilidade, ter um processo bastante estável. Né? Mesmo que a meta não esteja no patamar de desempenho que eu precise alcançar, porque tem concorrentes que talvez estejam acima de mim. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar previsibilidade, é organizar a minha casa, organizar meus processos, ter indicadores, entender o que está acontecendo no meu dia a dia. E como é que a gente faz isso? Cuidando da rotina. Não tem jeito, não tem outra forma de fazer isso. Eu preciso cuidar da minha rotina. E cuidar da rotina
significa estabelecer e manter obediência a processos e procedimentos, né? A palavra obediência é forte, mas é isso mesmo. Existe um processo definido, existe um procedimento definido, as pessoas que trabalham naquela rotina, naquele processo, têm que seguir esse procedimento. Ah, mas eu tenho uma ideia de como fazer melhor, de como conseguir um resultado melhor. Ótimo, apresente essa ideia para o gestor, se você não é o gestor, né? E vamos testar ela, né? Se você é o gestor, teste ela, mas sem fazer mudança antes de testar, porque senão você vai causar instabilidade, vai perder a tua previsibilidade, né? Então, outra forma de fazer isso é cuidando dos processos, dos procedimentos. O processo é burocracia? É. A burocracia é coisa ruim? A gente tem no senso comum que sim, não é. Burocracia não é uma coisa ruim, burocracia é algo necessário. Então, a má burocracia é uma coisa ruim, né? Por exemplo, regras de trânsito são um tipo de burocracia. Experimenta eliminar as regras de trânsito e deixar os motoristas usarem apenas seu bom senso para andar nas ruas, para ver o que vai acontecer. Desastre o tempo inteiro, trânsito parado, ninguém vai andar nos cruzamentos, né? Então, é necessária essa burocracia. Mas eu só preciso colocar procedimentos, padronizar coisas que são críticas, que são necessárias. Tem coisas que talvez eu não precise, eu possa deixar mais solto. Mas eu preciso entender para decidir onde criar procedimentos, onde criar checklist, onde criar uma determinado padrão a ser seguido. Eu preciso entender quais são todos os meus processos e entender quais são os processos críticos. Eu já ouvi em diversas empresas ao longo desses meus mais de 25 anos como consultor, mas burocracia emperra a empresa, né? Padronização emperra a empresa. Bobagem, né? A má padronização emperra a empresa. A falta de padronização só cria problemas, né? Eu já vivi situações, por exemplo, onde a empresa estava com problemas, clientes reclamando, e ela tinha, por exemplo, um sistema de atendimento a clientes que registrava os chamados dos clientes, as reclamações, e aí quando você vai tentar usar aquelas informações, trabalhar com fatos e dados, que é outra prática da gestão que a gente precisa, né? O que acontece? As informações que estão registradas lá são completamente desconexas, dependendo da pessoa que registrou, como não tinha um padrão, como não tinha uma lista de termos ou expressões a serem usadas no registro daquela reclamação, cada um registrava do seu jeito. Então, problemas que tinham a mesma origem, que tinham a mesma causa e que possivelmente já tinham sido resolvidos antes, em situações anteriores, voltavam a precisar ser analisados porque a informação estava diferente. Então, parecia que era um problema diferente, quando na verdade não é. Então, padronização não ingessa a empresa. A padronização excessiva ingesta a empresa. A gente vai entender um pouquinho mais isso mais adiante também, mas acredita em mim, tá? Para alcançar a previsibilidade, eu preciso cuidar da rotina. Cuidar da rotina significa estabelecer e manter obediência a processos e procedimentos, que é o que representa a figurinha que vocês estão vendo aqui, tá? Ao mesmo tempo, eu preciso de métricas, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber se eu estou sendo eficiente medindo o processo, eu preciso saber se eu estou sendo eficaz medindo o resultado. E basta previsibilidade. Alcancei previsibilidade, consigo entregar previsibilidade, isso me dá sustentabilidade no dia a dia. Basta isso para fazer uma boa gestão? Não. Porque se eu fizer isso, eu posso ser a melhor empresa do mundo hoje, amanhã não vou ser mais, alguém vai me ultrapassar. Então, o outro objetivo da gestão é buscar mais competitividade no dia a dia, ou seja, elevar minha régua, elevar meu patamar de desempenho e levar junto o meu processo estabilizado, meu processo variando em torno da minha meta, numa faixa de variação aceitável. Como é que eu alcanço essa competitividade? Bom, para alcançar a competitividade eu preciso fazer mudança. E a mudança vai ser feita a partir dos processos conhecidos, nem todos os processos, aqueles que são necessários mudar, né, criando novos processos ou novos procedimentos, tá? Entendendo quais são as metas que eu tenho que alcançar, quais são as metas que eu alterei, que eu elevei a régua, né? E quais são os meios, o que me leva a alcançar aquelas metas. Ou seja, eu preciso de ferramentas para fazer análise, aqui a gente tem uma delas, o diagrama de causa e efeito não é a única, tá? Mas entender que eu preciso fazer mudanças sistemáticas de tempos em tempos e criar um ciclo virtuoso, né? Onde, ao estabelecer um novo patamar de desempenho, né? Aqui, por exemplo, eu volto para a previsibilidade, né? Vou trabalhar um tempo
aquele novo nível de desempenho e daqui a pouco vou ter que elevar de novo essa minha renda, né? Então, eu tenho que criar um ciclo virtuoso aqui, né? E isso eu só vou conseguir fazer se eu trabalhar bem com a minha operação e com a minha estratégia. Operação, lembrando, é o dia a dia, estratégia é o que promove mudanças. Uma boa estratégia deve promover mudanças na organização. Como diz o Jim Collins, excelência, portanto, né, excelência empresarial, excelência do teu negócio, é, em grande parte, uma escolha consciente. E respondendo à nossa questão, à nossa colocação, gestão, afinal, é ciência ou é talento? Tá? Posso garantir para vocês que é ciência. Qualquer um pode ser um excelente gestor, se tiver os conceitos claros sobre o que significa fazer gestão. O conceito eu apresentei há pouco, são, tem dois objetivos: buscar previsibilidade de tempos em tempos, aumentar o patamar de desempenho, buscar mais competitividade. Isso eu preciso fazer usando ferramentas, usando métricas, usando padrões de trabalho, sistematizando análise sobre problemas e solução de problemas, né? E, além de ser uma ciência, eu preciso de atitude. A atitude de conhecer os conceitos, conhecer as ferramentas, aplicar essas ferramentas no dia a dia, independente do tamanho do incêndio. Tá? Eu preciso resolver isso, eu preciso começar a eliminar os incêndios, prevenir os incêndios, ser preventivo e, mais do que isso, ser proativo. O que acontece com muitos gestores, já vi isso acontecer também, tem muito gestor que não cuida da rotina, né? Que não estabelece processos e procedimentos, mas tem um talento, né, natural para resolver problemas. Tá? Então, quando acontece um incêndio, ele é chamado para apagar o incêndio. Como ele apaga o incêndio, ele é parabenizado. Que incentivo essa pessoa tem para mudar essa situação, já que ele é parabenizado para isso que apaga o incêndio? Só tem uma coisa: ele é o gestor. Quem é que deixou o incêndio acontecer? Quem é que não preveniu? Quem é que não foi proativo? Foi ele. Né? Então, essas pessoas precisam parar de ser parabenizadas e ser cobradas para fazer um trabalho científico e sistemático. Ciência gestão é uma questão de ciência e não talento. Tem algumas pessoas que acabam tendo um talento natural, sem conhecer muitas vezes os fundamentos, o conceito, o método, usam de empirismo e conseguem fazer uma boa gestão. Mas tenho certeza de que gestão é uma questão de ciência. Tá? E se eu fizer uma boa gestão, eu vou conseguir, se eu fizer uma execução disciplinada, né, na minha empresa, na gestão, eu vou conseguir crescimento. E a forma do crescimento, ela passa por 3 horizontes distintos, que é você ampliar e defender o negócio principal. Então, é o dia a dia, é a rotina. Isso não quer dizer que eu não preciso fazer pequenas melhorias no meu dia a dia. Então, ampliar e defender o negócio principal. Criar negócios emergentes e ter opções viáveis. Nós vamos ver na sequência um gráfico para ficar mais claro quais são esses 3 horizontes. O desenvolvimento por etapas, gerar capacidades e abrir oportunidades através de uma sequência coerente de pequenos passos. Então, não tenta resolver tudo ao mesmo tempo agora, porque não vai funcionar. Né? Trabalhe sobre prioridades, tenha foco nas prioridades estratégicas, entenda quais são os processos críticos, os problemas críticos do dia a dia, aqueles que precisam ser resolvidos com urgência. Né? Então, desenvolvimento por etapas, gerar capacidades, abrir oportunidades espaço e criar uma organização orientada para o crescimento, ou seja, estabelecer estruturas de trabalho, né, estabelecer processos, estabelecer incentivos para fomentar o crescimento. Esse terceiro item tem a ver com cultura. Eu tenho que implantar na cultura da empresa a questão da excelência da execução disciplinada. Entendendo um pouquinho melhor aquela questão dos 3 horizontes de crescimento, eu tenho no horizonte 1, é onde eu estou atualmente, eu tenho ideia de como melhorar um produto, de como melhorar um serviço, eu faço um desenvolvimento, eu faço o lançamento dessa nova versão desse meu produto, desse meu serviço, mas, como eu disse, isso aqui garante sustentabilidade por um tempo, né? Ele vai decair com o passar do tempo. Eu preciso pensar em futuro, curto prazo e médio prazo. Então, eu tenho um horizonte 2, né? Estou no horizonte 1, estou trabalhando no meu core business. É aquilo que eu já faço hoje, os produtos, os bens, os serviços que eu já produzo e entrego hoje. Eu vou para o horizonte 2, onde eu vou fazer pesquisa, eu vou fazer experimentações, validações, eu vou gerar inovações, que eu poderia ter inovações incrementais, vai? Aqui eu teria inovações mais radicais. Né? Eu apresentei o webinar Inovação Ágil no início desse programa. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor esses conceitos,
acesso a esse webinar no nosso canal. Então, no segundo momento, eu vou para o Horizonte 2, onde eu vou trabalhar, talvez, com produtos adjacentes, né? Produtos que têm características um pouco diferentes dos meus produtos atuais, que consigo atender um público maior, um público que ainda não trabalhava comigo, não adquiriu os meus produtos, né? Então, tem um ponto de inovação aqui, onde eu faço uma ruptura, de certo modo, com o meu padrão atual, crio um novo patamar de desempenho. E mais adiante, ainda no médio e longo prazo, eu vou ter um horizonte 3, onde eu vou fazer prospecção de novas possibilidades de negócio, exploração, e vou incorporar isso ao meu dia a dia. Ou seja, aqui eu vou precisar desenvolver competências que eu ainda não tenho. Aqui eu vou usar competências que eu já tenho para atender um público novo, atender um novo nicho. Então, aqui talvez eu precise criar um novo modelo de negócio. E isso tudo não acontece por acaso. Existem o que a gente pode chamar de fatos portadores de futuro, é tentar identificar quais são as mudanças que vão acontecer para eu poder traçar esses dois novos horizontes, né? Então, para a gente entender um pouquinho. A gestão, a execução disciplinar tem que garantir essas duas coisas. Tem que garantir o meu dia a dia, o meu core business, tem que garantir um futuro melhor no curto prazo e um futuro melhor, ainda melhor, no médio e longo prazo. Então, com isso, a gente acha que a gente conseguiu responder se gestão é uma questão de ciência ou talento. Gestão é uma questão de ciência. Eu preciso de conceitos, eu preciso de ferramentas, eu preciso de métodos, eu preciso sistematizar isso, eu preciso ter a atitude de aplicar isso no dia a dia. E a execução disciplinada, com equipes autônomas e decisão ágil, né? Hoje também está muito na moda, muito em voga a gente falar que a gente trabalha com equipes autônomas e decisão ágil. Vamos entender um pouquinho melhor isso, tá? A gente pode pensar que a gestão ágil tem duas componentes, a proatividade e a disciplina, né? Proatividade nessa matriz, nesse quadro, está ali embaixo, na linha horizontal, do lado esquerdo, menos proatividade, no lado direito, mais proatividade, e a disciplina está aqui no eixo vertical, na parte de baixo, menos disciplina, na parte alta, mais disciplina. E eu posso identificar 4 tipos de organizações pensando nessas duas componentes, proatividade e disciplina. Uma empresa nova, um empreendimento novo, né? Pode ser uma empresa nova, pode ser um empreendimento novo dentro do teu negócio já existente, né? Normalmente, ele vai ter muita proatividade, as pessoas estão ansiosas, querem fazer as coisas, fazem as coisas, são empreendedoras, tá? E, ao mesmo tempo, vai ter baixa disciplina, porque eu estou aprendendo a fazer as coisas, eu não sei bem como fazer, eu não tenho processos definidos, eu ainda não tenho métodos, vou ter que criá-las. Natural isso, é um processo, é um sistema caótico, tá? E não tem problema ser um sistema caótico, existe ordem no caos. O problema do sistema caótico é que quando você muda uma pequena componente lá na entrada desse sistema, faz uma pequena mudança em alguma variável desse sistema, gera o caos, tá? Mas isso é o papel de uma empresa embrionária. Uma empresa burocrática é aquela que tem baixa proatividade e baixa disciplina. Então, eu preciso de outros sistemas de controle, eu preciso de padrão de procedimento para tudo. É um absurdo, tá? É muito comum a gente ver isso em segmentos públicos, né, em serviços públicos, tá? São empresas, não são todas, evidentemente, não quero generalizar, mas muitas delas são bastante burocráticas, né? Tem uma lógica para isso, é a baixa produtividade das pessoas, né, e baixa disciplina, tá? Uma empresa hierarquizada é aquela onde eu tenho alta disciplina, mas, ao mesmo tempo, eu tenho baixa proatividade e preciso ter baixa proatividade. Por exemplo, Forças Armadas, né? Não posso deixar que o soldado que está lá na frente de batalha tenha uma decisão ágil e faça alguma coisa diferente daquilo que foi planejado. Vai matar todo mundo, vai morrer todo mundo, o batalhão inteiro vai morrer, tá? Então, eu preciso, sim, de bastante disciplina, né, e pouca proatividade, tá, de quem está na linha de frente nesse caso. E uma empresa excelente é aquela empresa que trabalha com contexto, tá? Onde existe alta disciplina, as pessoas sabem o que tem que fazer, fazem o que tem que fazer, e, ao mesmo tempo, elas têm proatividade, elas são empreendedoras, elas têm iniciativa, elas fazem as coisas, têm iniciativa e têm acabativa. Isso é uma empresa excelente. Então, a gestão ágil exige que a gente trabalhe com alta proatividade das pessoas e, ao mesmo tempo, alta disciplina. Como fazer isso? Com pessoa certa no lugar certo. E gestão?
Estratégia e rotina integradas. O que a gente faz? O método básico de gestão, o método talvez mais conhecido e que deve ser aplicado, muita gente ainda não conhece, infelizmente, é o PDCA, onde eu planejo o que eu vou fazer em termos de meta, resultados a serem alcançados e métodos, como eu chego lá. Eu coloco em prática isso, treino as pessoas que são necessárias serem treinadas, eu acompanho, eu faço auditorias, eu faço verificações a partir de métricas, que é o fecha, e quando eu tenho problema, eu tomo uma ação corretiva, ou faço um aperfeiçoamento. Então, isso aqui é possível. Eu posso pensar o PDCA em 3 níveis. No nível estratégico, onde eu vou trabalhar com propósito, qual é a causa nobre da organização, missão, o que ela faz, para quem ela faz, a visão, onde ela quer chegar, né, com esse negócio, quais são seus objetivos e suas metas estratégicas, então resultados qualitativos e quantitativos, e quais são as iniciativas estratégicas ou quais são as estratégias. Esse é o nível estratégico normalmente é o que deve ser trabalhado. Você trabalha com os executivos, fazer avaliações trimestrais do desempenho. No D, no nível estratégico, eu tenho o PDCA tático, quando eu vou traduzir aquelas iniciativas estratégicas em projetos de longo e médio prazo, PMP, projetos de curto prazo, vamos pensar curto prazo, um ano, onde eu vou estabelecer metas e meios para realizar esses projetos. E a avaliação vai ser, talvez, mensal. Né? E no D desse PDCA tático, eu vou ter o meu PDCA operacional, na rotina, onde eu tenho metas e métodos operacionais, aquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia, né? E, ao mesmo tempo, eu vou ter meus planos de mudança, que são planos de ação estratégica, que vão mexer em alguns processos, vão promover mudanças em alguns processos, onde eu vou fazer uma avaliação semanal, talvez até diária. Então, gestão significa colocar isso aqui em prática, né? É integrar a estratégia à rotina, não deixar que a estratégia se perca no turbilhão do dia a dia, seja engolida pelo turbilhão do dia a dia. Ou seja, aqueles planos de ação estratégica não podem ficar encostados numa gaveta, dentro de uma pasta, né, porque tem um monte de incêndio para apagar, não tenho tempo para fazer essas mudanças agora. Precisa arrumar tempo para isso, tá? Precisa resolver as duas coisas, precisa apagar os incêndios e tem incêndios também. Precisa fazer as duas coisas, né? Como é que a gente pode fazer isso? E por que isso acontece? Tá? Isso acontece porque existem falhas nas empresas, como eu já falei, mas repetindo talvez alguma coisa. Falhas de comunicação, de processo e de cultura. Comunicação, os sócios e os executivos de negócio têm uma visão de futuro, eles sabem onde querem chegar, eles planejaram isso, eles visualizaram isso, e têm objetivos muitas vezes ambiciosos. Mas falha na comunicação, não existe comunicação ao restante da organização, as prioridades não são passadas adiante. Por quê? Porque isso é estratégico, eu não posso divulgar para todo mundo, então não vai acontecer, meu querido, não tem jeito. Tá? Então, eu preciso fazer essa comunicação, encontrar uma forma de fazer essa comunicação. Processos, não são estabelecidos processos sistemáticos e confiáveis para converter ideias e oportunidades em novos negócios. Aí a gente está falando um pouco de mudança também. Né? Então, eu preciso ter um processo para promover essa mudança. Né? Eu preciso entender, de novo, quais são as prioridades e o que fazer, que são os meus projetos, minhas iniciativas, projetos e planos estratégicos. E cultura. Eu preciso estabelecer uma cultura para gerar esforços para a construção de uma cultura organizacional de excelência. Tá? Eu preciso colocar na cultura da organização aspectos que valorizem a iniciativa, valorizem os resultados alcançados pelas pessoas, valorizem o trabalho em equipe, valorizem a equipe dinâmica, criativa, que toma decisão ágil, que assume riscos e que responde pelos resultados disso. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Um modelo recente que surgiu para fazer essa execução disciplinada, integrando a estratégia na rotina, é o modelo das 4 disciplinas da execução, onde eu posso trabalhar com equipes autônomas e decisão ágil, não necessariamente com equipes autônomas. Tá? Quais são essas 4 disciplinas? É o que a gente está vendo ali, esse é o modelo. Disciplina 1 é focar naquilo que é crucialmente importante. Eu vou detalhar cada uma dessas disciplinas na sequência. Eu preciso, na disciplina 2, atuar sobre medidas ou métricas de direção. A gente vai entender que existem métricas de resultado e métricas de direção. Na disciplina 3, eu tenho que manter um placar envolvente, eu tenho que dar informação para as pessoas para saber o que está acontecendo e de onde elas devem tomar alguma ação, fazer alguma coisa diferente. E a disciplina 4 é onde a coisa realmente acontece, eu tenho que criar uma cadência de responsabilidade, responsabilização em torno dessas equipes autônomas que tomam decisão.
ágil. Então, a disciplina 1 é a compreensão sobre as prioridades, né? Que me ajuda a ter compreensão sobre as prioridades. Foque no crucialmente importante. Quanto mais coisas você tenta fazer no teu dia a dia, menos alcança resultados. Eu falei antes, nem todo problema precisa ser resolvido, nem todo processo é crítico. Seu primeiro desafio é focar no que é crucialmente importante. E no caso aqui, a gente está falando de estratégia, tá? Estamos falando de mudança. Então, identifique uma ou duas metas crucialmente importantes, é o termo que quem criou o modelo deu, MCI, então, meta crucialmente importante. Assim, sua equipe saberá distinguir entre prioridades no turbilhão do dia a dia. O que precisa ser feito, o que não pode ser abandonado de maneira alguma, né? O que talvez possa ser deixado para depois. Tá? Uma observação ali em relação à meta crucialmente importante, gestão tem um problema, tá? É uma sopa de letrinhas, dependendo do autor, do consultor, do pesquisador, ele cria um nome novo para a mesma coisa. Eu falei lá no início, indicador, medida, métrica de desempenho, é a mesma coisa, tá? Mas são 3 nomes diferentes. Então, MCI, meta crucialmente importante, a gente pode pensar que são os objetivos estratégicos, é o conjunto de objetivos estratégicos e KPIs, ou KPIs, Key Performance Indicators, indicadores-chave de desempenho, ou métricas-chave de desempenho. A gente vai ver um pouquinho melhor isso adiante. Então, disciplina 1, foco, né, naquilo que é importante. Disciplina 2, decisão ágil e direcionada. Então, eu tenho que atuar sobre medidas de direção. Seu progresso e seu sucesso estão baseados em 2 tipos de métricas. Métricas de resultado e métricas de direção. Ou medidas de resultado e medidas de direção. Métricas de resultado são medidas de gerenciamento das metas crucialmente importantes. São história, já passou. Eu tinha um tempo para fazer algo, eu tinha um recurso financeiro para fazer algo, passou o tempo de fazer o recurso, se eu fiz, se não fiz, não fiz. Ele só vai me dar essa informação, essa medida de resultado. É o que a gente leva para uma reunião gerencial, onde a gente é cobrado como gestor. Mas ela não é a mais importante no dia a dia. Tá? Ela é resultado, ela é efeito, tá? Efeito de causas. Essas causas são medidas pelas métricas de direção. Então, são medidas das coisas altamente impactantes que sua equipe deve realizar. São preditivas e influenciáveis. Eu consigo saber se eu estou caminhando na direção certa, se eu usar boas métricas de direção, e eu consigo influenciá-las. Por quê? Porque as causas estão todas na minha área de gestão. Então, eu tenho autoridade para atuar sobre elas e devo atuar. Elas medem as novas ações e comportamentos que impulsionarão o sucesso das medidas de resultado. Então, a disciplina 2 é o que me garante a alavancagem em direção às mudanças necessárias. A disciplina 3, informação disponível em tempo real. Então, mantenha o placar envolvente. É o que me garante o engajamento da equipe com os resultados. O mais alto nível de desempenho sempre vem de pessoas que estão emocionalmente engajadas. E o mais alto nível de engajamento vem de saber se estão ganhando ou perdendo. Pense num esporte qualquer, numa equipe, né, que está num jogo, um jogo de basquete, onde a pontuação é bastante dinâmica, tira o placar da quadra, deixa os jogadores sem informação. O que vai acontecer? Não sei. Eles vão se perder no dia a dia durante o jogo. A placar deve ser simples, de tal modo que sua equipe possa determinar instantaneamente se está ganhando ou perdendo. Daí usar gráficos, por exemplo, para mostrar o resultado medido pelas métricas, seja de direção ou de resultado. E a disciplina 4 é onde a coisa realmente acontece, ação responsável e sistemática, cria uma cadência de responsabilidade. Na verdade, o termo em inglês é accountability, mas não tem uma tradução clara, a gente pode chamar de responsabilidade, responsabilização. Então, é aqui que a execução realmente acontece, as 3 primeiras disciplinas configuram um jogo, mas é na disciplina 4 que sua equipe entra no jogo. A cadência, a sugestão do modelo, e é bastante válida, é dada por um ritmo de reuniões rápidas, 20 a 30 minutos, ou, digamos, no máximo 1 hora, regulares e frequentes, semanal, a gente está falando de mudança estratégica, então regulares e frequentes, semanais, por exemplo, dependendo da situação, pode até ser diária. A equipe que possui uma meta crucialmente importante. Nem todas as equipes vão ter metas crucialmente importantes para trabalhar. Algumas têm que só garantir a rotina, não precisam mudar nada. Tá? Eu tenho que criar, portanto, um ciclo virtuoso com informação sobre o desempenho passado e planejamento sobre ações de mudança onde for necessário para que o placar evolua. Então, essas são as 4 disciplinas. Né? Excelência gerencial em ação. Como é que a gente pode
focalizar isso e colocar isso em prática. Tá? Para garantir uma execução disciplinada, a solução, que está bastante em uso hoje em dia, mantenha as coisas simples, capture sua estratégia e as prioridades, aspectos críticos do negócio, da rotina, em uma folha, uma única folha, em um quadro, né? Um canvas. Né? Essa é a ferramenta que a gente está propondo aqui, que endereça onde apostar e como vencer. Então, que deixe claro quais são as prioridades e que mostre a visão holística e sistêmica da tua área de atuação. Não procure perfeição, estratégia não é encontrar respostas precisas e sobre fazer apostas e melhorar suas chances de ser mais competitivo. E nem todos os problemas, como eu falei, no dia a dia são críticos, precisam ser modificados, precisam ser alterados. Né? Deixe claro o que deve mudar, torne a lógica explícita, que objetivos estratégicos devem ser realizados, quais problemas eu preciso solucionar na rotina, seja para poder realizar os objetivos estratégicos, seja para poder entregar um resultado melhor na minha rotina, no meu dia a dia. E a minha proposta é a gente trabalhar com Canvas, que é uma ferramenta bastante útil, que passou a ser utilizada mais nesse século, né? Talvez o primeiro Canvas, o primeiro Canvas que ganhou visibilidade foi o Canvas do modelo de negócio, a partir daí surgiram vários outros, tem o Canvas da proposta de valor, o Canvas da gestão de projetos e por aí vai. Tá? Eu propondo aqui, a partir da minha experiência, do meu conhecimento, o Canvas do modelo de gestão, Management Model Canvas. Né? Eu vou explicar cada um desses campos aqui, de onde vier. Bom, por que surgiu esse Canvas? De onde me veio a ideia de criar o Canvas? Respondendo algumas questões chaves. Quem faz, né, as coisas no dia a dia? Se uma equipe gerencial, uma unidade gerencial, o que ela deve fazer? O que ela deve fazer tanto em nível estratégico quanto em nível operacional? Como ela deve fazer? É outra resposta importante que a gente precisa ter, né? Quanto ela precisa de recurso financeiro, seja investimentos para estratégia, seja orçamento para o dia a dia, e por que ela tem que fazer essas coisas, né? Quais são os resultados qualitativos pelos quais essa equipe é cobrada, né? Esses resultados podem vir de clientes, podem vir de parceiros de negócio, podem vir dos investidores, sócios do negócio. Então, essas questões chaves são respondidas por esse Canvas. Quem, o que, como, quando e por quê. Ele foi estruturado em 3 blocos construtivos, basicamente. Um bloco estratégico, que é o bloco azul, que vocês estão vendo aqui. O bloco da operação, que é o bloco laranja, que é esse bloco mais central. E o bloco dos resultados. Tá? Então, essa é a ideia do Canvas. Né? É a gente conseguir trabalhar dentro desses 3 blocos. Tá? Eu vou olhar com um pouquinho mais de detalhes o Canvas. Primeira coisa é a rotina. A rotina, quem cuida da rotina é o bloco da operação. Primeiro, eu tenho que entender como é que a minha área, então a gente vai falar aqui de áreas, quem é que pode usar esse Canvas? Uma área operacional, uma área prática da empresa, né, uma gerência que tem vários setores abaixo dela, por exemplo, uma área estratégica, uma diretoria, não importa, todos os níveis dentro da minha organização podem usar esse Canvas. Cada um vai usar de acordo com o nível em que está trabalhando, tá? Então, qual é a empresa, qual é a área que eu estou trabalhando, vamos chamar de unidade gerencial, né, que é uma área de autoridade e responsabilidade, a gente vai entender isso melhor na sequência, qual é a data e a versão, isso aqui já mostra para nós que esse Canvas não é fixo, uma vez construído, ele não vai ficar valendo por resto da vida, e isso está ligado ao conceito de gestão. Eu preciso buscar previsibilidade no dia a dia, para isso eu preciso saber quais são as prioridades, eu preciso ter foco, né? Eu preciso ter uma visão sistêmica da área. Esse Canvas me permite isso, mas ele vai mudar. Mudou a estratégia, ele vai mudar. Mudou algum processo, ele vai mudar. Eu preciso ter essa dinâmica. Então, a primeira coisa é entender quem faz, né, as coisas. Tá? E isso é respondendo a essas 5 questões aqui. Né? Quais são os processos que eu executo na área? E aqui não é detalhar os processos, é simplesmente listá-los. Quais são os produtos que eu entrego, sejam bens ou serviços, para quem que eu entrego, quem são meus clientes, ou, em termo mais amplo, quais são os clientes interessados, pode ser o cliente para quem eu entrego o produto. Muitos de nós não entregamos produto para o cliente final. Muitos de nós trabalhamos para um cliente interno, para uma outra área. A gente executa uma parte
do processo da empresa como um todo, entregam o seu produto para uma outra área, para uma outra unidade gerencial. Os executivos, os gestores, os investidores também são clientes que também fazem exigências de nós sobre esses produtos. Então, quem são os clientes? Quais são os insumos que eu preciso? Né? O que eu transformo no processo para gerar meus produtos? Então, que insumos são os insumos principais? Não vou listar tudo. Pode ser matéria-prima, pode ser informação, pode ser pedidos para saber o que produzir, pode ser mão de obra, quando eu trabalho com mão de obra terceirizada. Então, são esses tipos de insumos. Quem são meus fornecedores? Quem me fornece, quem me entrega esses insumos diretamente? Quando falta, para quem que eu peço, de quem eu cobro? Isso aqui me dá uma visão, então, de como a área funciona. Na sequência, eu vou estabelecer minhas métricas e meus processos críticos. Então, métricas operacionais, o que eu meço em relação a esses produtos, né? Prazo, qualidade, etc. O que eu meço em relação aos processos, eficiência, custos, por exemplo. Então, métricas operacionais, estabeleço algumas métricas operacionais. Estabeleço quais são meus processos críticos, daqueles que eu executo, nem todos são críticos, quais são os críticos, talvez subprocessos, né? Quais são as atividades e recursos críticos que eu não posso deixar de contar com eles? Às vezes, a capacitação das pessoas pode ser um recurso crítico, uma atividade crítica que não é gerada por mim, vem de uma outra área. E qual é o orçamento que eu tenho no meu dia a dia? Qual é o gasto que eu faço no meu dia a dia? Né? E preciso responder também quais são os resultados operacionais, perguntando para os executivos, perguntando para os sócios de negócio, perguntando para os principais clientes, né? Esses resultados aqui são mais no nível qualitativo, os quantitativos estão aqui, e quais são as receitas ou ganhos de custo que eu tenho com isso. Tá? Receitas, nem todo mundo gera receitas, a maioria das áreas, das unidades judiciais não gera receitas, mas se elas têm custo, ela pode gerar um ganho de custos, reduzir os custos. Então, essa parte do Canvas responde pela rotina. A outra parte do Canvas responde pela estratégia, pela mudança, né? Onde eu tenho que estabelecer a minha missão, é uma tradução da missão da empresa, na missão para essa área, né? Como é que eu contribuo para a missão da empresa, da organização, né? É muito comum a gente perguntar para as pessoas que trabalham em área, se perguntar separadamente, o que a gente faz aqui? Cada uma diz uma coisa diferente. Tá? É muito comum. Isso é ruim. As pessoas têm que ter uma mesma visão. Né? Não precisa decorar a missão, não é isso, mas é saber o que a gente faz aqui. Quais são os objetivos estratégicos para os quais a minha área vai contribuir? Nem todas vão contribuir para objetivos estratégicos. Não só contribuir, tá? Tem aqueles objetivos que eu vou ter que executar, vou ter que ter algum projeto, algum plano para fazer com que aquele objetivo aconteça, e tem outros para os quais eu vou participar, eu vou co-participar na execução. Então, quais são os objetivos estratégicos? Quais são os KPIs, as métricas-chave de desempenho, que não deixam de ser métricas operacionais, só que são as métricas operacionais ligadas a objetivos estratégicos. Elas têm que ter um destaque. É o que a gente chama de KPIs, que é um conceito também bastante confuso nesse meio de gestão. Mas KPI é uma métrica operacional ligada a um objetivo estratégico. Quais são as iniciativas estratégicas derivadas daqueles objetivos, com as quais eu vou me comprometer, com as quais eu vou colaborar? Quais são os projetos e planos derivados dessas iniciativas que estão ligados à minha área? E que investimentos, se eu preciso de investimento, são necessários para realizar esses projetos e planos? Tá? Então, são diferente do orçamento. Isso aqui são investimentos, que eu fiz o investimento, terminou, não vai se repetir no ano seguinte. Né? E quais são, consequentemente, os processos críticos que me ajudam a executar essas iniciativas, esses projetos e planos? Quais são atividades e recursos críticos? Eu posso identificar alguns outros olhando estrategicamente para a minha unidade gerencial. E quais são os resultados estratégicos que eu devo alcançar? E, de novo, que receitas ou que ganhos de custos eu vou ter com isso, com essas mudanças? Então, esse é o nosso Canvas. Tá? Pensando nas metas crucialmente importantes, onde é que elas estão no Canvas? Aqui são os objetivos estratégicos e as métricas estratégicas. Tá? Aqui ficam evidenciadas as minhas metas crucialmente importantes. Mas o Canvas me dá uma visão maior, me dá uma visão da operação, dia a dia, o que eu preciso fazer, o que é crítico, e foco nas estratégias com as quais eu vou me comprometer e com as quais eu vou colaborar. Essa é a ideia básica desse Canvas. Né? A ideia é criar um ciclo virtuoso, onde, a partir da minha unidade gerencial, eu
gera resultados operacionais, resultados estratégicos, isso gera receitas ou ganhos de custo, que me permitem ter um orçamento melhor para trabalhar, que me permitem conseguir os investimentos necessários para fazer as mudanças necessárias impostas pelas iniciativas estratégicas, seus projetos e planos derivados, e fazer as mudanças necessárias nos processos críticos, buscando resolver bem as minhas atividades e recursos críticos, criando um ciclo virtuoso, que é aquele ciclo que eu falei antes, onde eu tenho que buscar previsibilidade no dia a dia. Isso eu busco a partir da minha rotina, da minha operação, e buscar ganhos de competitividade de tempos em tempos. Isso eu faço estrategicamente pensando, e criar esse ciclo virtuoso. Por isso que esse canvas não é fixo, por isso que ele vai mudar de tempos em tempos. É natural que ele mude de tempos em tempos. Tá? Aqui tem um detalhamento, algumas perguntas-chave para a gente responder sobre como preencher o Canvas. Né? Quem quiser ter acesso a esse Canvas, depois eu deixo o link para vocês no chat, ou envio para vocês, para quem está inscrito, de algum modo. Pela página da Inteligente, inteligente.com.br, vocês têm acesso também, tem uma figurinha lá, vocês conseguem acessar o Canvas, tem essa informação lá. Então, assim, eu não vou ler, não vou detalhar tudo isso aqui, mas, exemplo, missão. Para uma determinada área, a gente está falando de uma unidade gerencial, seja no nível operacional, tático ou estratégico. Tá? Então, como a missão organizacional pode ser traduzida, reescrita para a nossa área? O que fazemos na área, de que modo devemos fazer, para quem nós fazemos, clientes internos, externos, quais são as partes interessadas, como a gente faz, né? E qual o nosso desafio. Então, ela escreve a missão da empresa para a missão da área. Em relação à unidade gerencial, né, talvez antes até de responder a missão, identifiquem que processos são conduzidos na área no dia a dia, como são transformados insumos, né, em produtos, o que é produzido, o que produzimos em nossos processos, quais são os bens ou serviços produzidos na nossa área, quem atendemos com nossos produtos, quem são nossos clientes internos e ou externos, né? Quais são os insumos, materiais, informações, como eu falei antes, serviços, pessoas, etc., que nós precisamos para produzir os produtos que nós devemos entregar para os nossos clientes. E quem nos fornece esses insumos? Quem são nossos fornecedores diretos, sejam internos ou externos? Quem nos entrega esses insumos? Esse modelinho aqui, na realidade, ele é conhecido como modelo SIPOC também, Source, Input, Process, Output, Customer. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar diversos exemplos. Mas cuidado, que tem muita bobagem lá. Tá? Mas é o modelo SIPOC. Né? Quais são os objetivos estratégicos? Né? Com quais objetivos estratégicos devemos nos comprometer? Ou seja, é a minha área que vai conseguir realizar aquele objetivo estratégico, mais ninguém. Então, eu preciso me comprometer com esse objetivo. Para isso, eu preciso da informação. Preciso saber qual é o objetivo. Para quais objetivos estratégicos devemos cooperar? São aqueles objetivos para os quais eu não tenho ação direta sobre ele, mas eu vou ter que colaborar com alguma outra unidade gerencial. Né? E para a gente fechar esse exemplo aqui, esse exemplo não, essa informação sobre como preencher, como acompanharemos a realização dos objetivos estratégicos? Com os quais nos comprometemos? Que métricas-chave vamos monitorar? Quais são as metas, valores e prazos a serem realizados? Né? Que receitas devemos gerar, contribuindo para o resultado financeiro da organização? Ou que custos devemos eliminar, reduzir, contribuindo para o resultado financeiro da organização? Não deveria ter foco no resultado financeiro, independente da área. Tá? Então, essa aqui é a orientação de como preencher. Né? Aqui a gente tem um exemplo, também não vou detalhar todo ele vai ficar no vídeo, para quem quiser ver, o vídeo fica disponível, como eu falei, no nosso canal, no YouTube, Inteligente ABR, tá? Mas aqui um exemplo hipotético, né? Um exemplo didático de uma empresa, transportes mundo afora, a unidade gerencial garagem, por exemplo, quais são os processos que ela executa, então, quem, né? Quem é a unidade gerencial garagem? Quais são os processos que ela executa? Manutenção preventiva, manutenção corretiva, lavagem de veículos, quais são os produtos provenientes desses processos? Veículos em plenas condições de uso, seguros e limpos. Basicamente é isso. Para quem? Bom, quem utiliza os veículos é a unidade gerencial logística, distribuição de veículos, né, que faz a distribuição, os motoristas, que faz a roteirização, os passageiros, que são os usuários desses veículos, né, e
empresas que eventualmente contratam esse meu serviço de transportes. Tá? Então, eu tenho 3 clientes, um cliente interno e os clientes externos. Né? Eu não trabalho diretamente com nenhum deles, talvez eu nem conheça diretamente eles. Tá? Melhor, eu trabalho diretamente com o G Logística, que esses aqui eu não conheço, mas eles são meus clientes também. Que verbas eu preciso para reposição de peças, que peças de reposição eu preciso, e que serviços terceirizados, que eventualmente eu não faço na minha unidade gerencial, eu preciso contratar. Quem é que me fornece a verba? A unidade gerencial financeira. Quem é que me fornece as peças de reposição? Fornecedor de peças, posso colocar o nome deles aqui. Quem é que me fornece serviços terceirizados? Fornecedores de serviços terceirizados. Isso se eu lido diretamente com eles. Se eu contrato eles a partir de uma unidade de supply, por exemplo, então seria o G-Supply, o G-Supply. Né? Então, para caracterizar bem a minha unidade gerencial. Missão: manter os veículos em perfeito estado de funcionamento, limpos e disponíveis para uso sempre que solicitado. É evidente que essa aqui não é a missão da empresa, é a missão da área. Não é aquela tradução que a gente falou. Tá? Vai, orçamento. Eu preciso de R$ 15.000 por mês, por exemplo, para serviços terceirizados. Eu preciso de R$ 7.500 por mês para a reposição do estoque de peças. Eu preciso de R$ 6.000 por semestre para treinamento das pessoas que trabalham aqui com esses processos de manutenção, de lavagem dos veículos. Tá? Então, isso aqui é um exemplo também, ele fica disponível para vocês aí, não vou detalhar todo ele. Tá? E concluindo, né, a ideia é, vamos para a gestão de alto desempenho. Tá? O que é a gestão de alto desempenho? Como é que a gente deixa de ser uma empresa boa para ser uma empresa excelente? Criando um sistema coerente, com restrições claras, mas também com liberdade, autonomia responsável, contando com pessoas autodisciplinadas que não necessitam ser dirigidas. Isso vem do Jim Collins, do livro Feitas para Vencer, é um livro que eu fortemente recomendo, assim como o livro As 4 Disciplinas da Execução. Então, eu preciso gerenciar o sistema e não as pessoas. Né? Vou gerenciar o sistema, não as pessoas. É assim que eu deixo de ser bom para ser excelente. Né? E esse processo de transformação passa por 3 estágios, que levam à construção de uma nova realidade, passando por uma ruptura com os padrões atuais. Quais são esses 3 estágios? Eu preciso ter pessoas disciplinadas, a pessoa certa no lugar certo. Eu preciso que essas pessoas tenham pensamento disciplinado. Para isso, elas precisam de informação, de conhecimento, de foco nas prioridades, nos processos críticos. Eu preciso de ação disciplinada, eu preciso de atitude dessas pessoas. Com isso, eu consigo construir um sistema onde eu vou romper com o meu modelo atual e deixar de ser simplesmente bom para ser excelente. Né? Essa é a ideia básica. Né? Então, eu preciso criar essa cultura da disciplina dentro da minha organização. Então, com pessoas disciplinadas, a hierarquia não se faz necessária, não se faz tão necessária. Com pensamento disciplinado, eu não preciso de tanta burocracia. Né? Isso não quer dizer que eu não vá necessitar de alguma burocracia, de alguma padronização. E com ação disciplinada, eu não preciso de tanto controle. Essa é a ideia básica de criar essa cultura da disciplina. Pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. Para a gente fechar aqui, a execução disciplinada é a chave do sucesso, na minha opinião. Dei uma ferramenta para vocês, o Canvas, né? Estou trazendo aqui um pensamento do sempre atual Peter Drucker, né? Já falecido, mas um papa, um guru da gestão, da administração. Ele dizia o seguinte: nenhuma empresa que dependa de gênios e super-homens para prosperar sobrevive. Toda empresa precisa ser organizada, utilizando métodos de gestão para que pessoas comuns, sob uma liderança adequada, sejam capazes de conduzi-la. Parece óbvio, né, depois que a gente lê. Tá? Mas será que é isso que está acontecendo na maioria das empresas? Bom, a resposta fica para vocês. Tá? Mas é isso, gente. Gestão não tem mistério. Desde que eu tenha conhecimento, que eu use as ferramentas certas, né, eu trouxe uma ferramenta, que é o Canvas, não é a única, evidentemente. Eu tenho que colocar o PDCA para funcionar, eu tenho que trabalhar com indicadores, com métricas, com padrões, com métodos de solução de problemas. Mas, basicamente, é isso. Tá? Com pessoas comuns, com uma liderança adequada, com conhecimento, conseguem transformar uma empresa de boa para excelente. Tá?